Alguma vez você já se sentiu à beira de desistir, vendo como outros parecem prosperar enquanto sua resposta ainda não chega? Talvez você tenha chegado a acreditar que a oportunidade que tanto desejava se desvanecera para sempre. Mas hoje eu quero te lembrar de algo. O plano de Deus para a sua vida não pode ser tirado pelo tempo, pelas circunstâncias ou pelas opiniões de quem está ao seu redor. O que ele falou sobre você continua vigente, e nem os seus erros, nem os maiores obstáculos poderão anular o que a sua mão soberana determinou. Antes de nos aprofundarmos nesta mensagem, quero te convidar a fazer uma pequena declaração de fé em voz alta. Embora eu não veja a resposta hoje, confio que nada nem ninguém tirará a bênção que Deus reservou para mim. Faça isso com convicção. Que essas palavras marquem o início de uma transformação na sua forma de ver a espera, as provas e o propósito divino que te espera. Número 1. O poder da promessa divina. Quando Deus fala, a sua palavra é irrevogável. Não há força no universo que possa se opor ao que ele decretou. Isaías 14:27 nos lembra essa verdade com uma contundência absoluta. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, e quem o impedirá? E a sua mão estendida, quem a fará retroceder? Esta não é uma afirmação poética sem peso real. É uma declaração de poder divino que atravessa gerações, circunstâncias e resistências humanas. Quando Deus promete, a sua palavra não volta vazia. Mas o que isso significa em nossa vida diária? Frequentemente nos deparamos com barreiras que parecem inamovíveis. Problemas financeiros, doenças, relacionamentos rompidos, oportunidades que parecem escapar de nossas mãos. Em meio a essas situações, é fácil nos perguntarmos se realmente Deus está no controle. É aqui que a promessa de Isaías nos confronta com uma realidade maior. O propósito de Deus não está sujeito à incerteza humana. Se ele determinou algo para a sua vida, nenhuma pessoa, circunstância ou força pode detê-lo. Pensemos na diferença entre os planos humanos e o propósito divino. Quantas vezes vimos sonhos pessoais se frustrar, projetos desmoronarem, relacionamentos se desfazerem? Os planos dos homens são frágeis porque dependem de recursos limitados, de vontades mutáveis, de fatores externos que não podemos controlar. Mas o propósito de Deus é firme, inabalável, soberano. Não importa o quanto o inimigo tente resistir, o quanto as circunstâncias tentem desviar você, o quanto a sua própria mente encha de dúvidas o seu coração. Se Deus o determinou, ele se cumprirá. Essa segurança no caráter de Deus é o que muda nossa perspectiva. Quando conhecemos quem Ele é, quando entendemos a sua fidelidade, o seu poder e o seu amor, então podemos descansar em suas promessas sem temor. A fé não é uma ilusão, não é uma expectativa sem fundamento. A fé é a certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mas essa certeza exige uma decisão. Acreditar mais na palavra de Deus do que nas vozes do medo e da incerteza. Um exemplo claro disso o encontramos na história de Abraão. Deus lhe prometeu descendência quando ele já era idoso, quando sua esposa Sara era estéril e tudo parecia impossível. Pela lógica humana, era um absurdo, mas Deus já o havia determinado e nada pôde impedir que Isaque nascesse no tempo señalado. Assim como Abraão, você e eu podemos estar enfrentando uma promessa que parece distante, impossível, até mesmo absurda de nossa perspectiva. Mas se Deus o disse, acontecerá. Agora, nem todas as coisas que desejamos são promessas de Deus. Existe uma diferença crucial entre os nossos desejos pessoais e as promessas confirmadas por Ele. Às vezes, queremos algo com tanta intensidade que assumimos que Deus também o quer. Mas a verdadeira promessa vem com a sua confirmação e se alinha com a sua vontade. Por isso, é vital aprender a discernir entre o que queremos e o que Deus decretou.
Não se trata de impor a Deus os nossos planos, mas de nos alinharmos com os seus. Os obstáculos sempre tentarão nublar a nossa confiança. A espera prolongada, as provações inesperadas, a oposição dos outros, as vozes da dúvida. Tudo isso pode fazer nossa fé vacilar, mas é aqui que entram em jogo as ferramentas espirituais que Deus nos deu para lembrar as suas promessas. A oração constante, a meditação em sua palavra, o cercar-se de pessoas que reforcem a nossa fé e não as nossas dúvidas, o testemunho daqueles que já viram o cumprimento do que Deus lhes prometeu. Tudo isso nos ajuda a manter a esperança viva, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando realmente cremos nas promessas de Deus, a nossa maneira de viver muda. Já não caminhamos com medo, mas com certeza já não hesitamos em obedecer, pois sabemos que o seu plano é perfeito. Já não nos detemos diante dos obstáculos, porque entendemos que eles não têm o poder de parar o que Deus determinou. A confiança em suas promessas nos transforma em pessoas mais corajosas, mais persistentes, mais cheias de esperança. Hoje, Deus te diz o mesmo que disse ao seu povo através de Isaías: o que eu determinei, ninguém poderá impedir. Apegue-se a essa verdade. Não deixe que o medo roube de você a certeza do que Deus falou sobre a sua vida. A sua mão continua estendida, o seu propósito permanece e a sua fidelidade é inabalável. O que ele prometeu, ele cumprirá. Número 2. Reconhecendo as armadilhas do desânimo. O desânimo é uma das armas mais sutis e eficazes que o inimigo usa para nos afastar do propósito de Deus. Nem sempre chega de forma evidente. Às vezes se disfarça de cansaço, de pensamentos recorrentes de insuficiência, de dúvidas que se infiltram pouco a pouco. Jesus o advertiu em João 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O desânimo é precisamente isso. Um ladrão que entra sem que percebamos, rouba nossa paz, mata nossa esperança e destrói nossa determinação. Mas como opera realmente essa estratégia? A chave está na mente. Tudo começa com pensamentos sutis que parecem inofensivos. Não sou bom o suficiente. Para que continuar tentando? Deus se esqueceu de mim. Esses pensamentos, se não os confrontarmos, enraizam-se em nossa forma de ver a vida e nos afastam da verdade de Deus. De repente, o que Deus prometeu nos parece inatingível. O que antes nos apaixonava se torna pesado e nossa fé começa a enfraquecer. Aqui é onde entra o grande contraste entre o que Deus prometeu e o que percebemos em nossa realidade. Jesus disse que veio nos dar vida em abundância, mas muitas vezes vivemos como se estivéssemos na escassez. E não apenas em termos materiais, mas em fé, em esperança, em propósito. Sentimos que não temos o suficiente, força suficiente, direção suficiente, amor suficiente. Mas essa é a mentira do inimigo, porque em Cristo já temos acesso a tudo o que precisamos para viver com plenitude. O desânimo tem sinais de alerta, mas às vezes estamos tão imersos nele que não os reconhecemos. Quando perdemos a paixão pelas coisas de Deus, quando nos sentimos constantemente sobrecarregados, quando evitamos orar ou ler a palavra porque sentimos que não faz sentido, são sinais de que o desânimo está ganhando terreno. Se não fizermos algo a respeito, ele nos paralisa. Faz-nos abandonar o que Deus nos chamou para fazer. Faz-nos duvidar de sua fidelidade. Faz-nos acreditar que nunca veremos as promessas se cumprirem. A boa notícia é que Deus nos deu ferramentas para enfrentar o desânimo, e uma das mais poderosas é a renovação da mente. A Bíblia nos diz em Romanos 12:2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Isso significa que não podemos permitir que nossos pensamentos sejam moldados pelas circunstâncias, mas que devem ser transformados pela verdade de Deus.
Quando os pensamentos de desânimo aparecem, devemos substituí-los pela palavra. Se a dúvida diz, você não vai conseguir, a verdade diz, tudo posso naquele que me fortalece. Se o medo diz, você está sozinho, Deus diz, não te deixarei nem te desampararei. Mas o ambiente também desempenha um papel crucial em nossa batalha contra o desânimo. O que ouvimos e com quem passamos tempo afeta diretamente nossa fé. Se constantemente nos cercamos de pessoas que reforçam a negatividade e a incredulidade, é difícil manter uma mentalidade de vitória. Por isso, precisamos nos cercar de pessoas que falem vida, que nos lembrem das promessas de Deus quando nossa fé fraqueja. Outra armadilha perigosa é a comparação. Vivemos em um mundo onde estamos expostos às conquistas e progressos dos outros a todo momento. As redes sociais, as conversas, até mesmo na igreja, podem se transformar em um campo de comparação se não tivermos cuidado. E a comparação é um veneno silencioso que nos faz sentir que não estamos avançando, que nosso processo é muito lento, que Deus está abençoando outros, mas não a nós. Mas cada um tem seu próprio processo em Deus. Ele não se esqueceu de você, nem o colocou em segundo plano. O tempo dele é perfeito e o que ele prometeu para a sua vida chegará no momento exato. O esgotamento espiritual também é um fator que nos torna vulneráveis ao desânimo. Às vezes, não é que tenhamos perdido a fé, mas simplesmente estamos esgotados. Lutamos por tanto tempo que nos sentimos vazios. Nesses momentos, mais do que nunca, precisamos descansar em Deus. Não se trata apenas de continuar fazendo, mas de aprender a ser. Não se trata apenas de lutar, mas de saber quando é hora de ficar quieto e deixar que Deus lute por nós. Uma das maneiras mais eficazes de combater o desânimo é lembrar do que Deus já fez em nossa vida. Muitas vezes, estamos tão focados no que falta que esquecemos tudo o que Deus já cumpriu. Cada testemunho, cada vez que Deus abriu uma porta, cada momento em que Ele nos sustentou quando pensávamos que não podíamos mais, tudo isso é prova da sua fidelidade. E se Deus foi fiel antes, por que não seria agora? Deus nunca nos desenhou para lutar sozinhos. A comunidade de fé é um refúgio contra o desânimo. Não podemos subestimar o poder de caminhar com pessoas que nos edificam, que nos levantam quando estamos fracos, que nos lembram de que não estamos sozinhos na batalha. A igreja, o corpo de Cristo, é precisamente isso, um lugar onde encontramos força quando a nossa se esgota. O inimigo tentará roubar a sua esperança, mas você decide se a entrega ou não. Cada dia, você pode escolher alimentar sua fé ou alimentar seu desânimo. Jesus veio nos dar vida em abundância, mas devemos estar dispostos a recebê-la. Não se contente com uma vida de dúvida, de medo, de resignação. Deus tem mais para você e a sua promessa permanece. Número 3. A imutabilidade do caráter de Deus. As pessoas mudam de opinião, de humor, de intenções. O que hoje parece uma promessa firme, amanhã pode se transformar em uma simples desculpa. Mas Deus não é assim. Números 23, 10, 9 diz isso com absoluta clareza. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse, e não fará, falou, e não o executará. Deus não muda, não mente, não se retrata. Quando Ele promete algo, cumpre. Não depende de emoções passageiras, de circunstâncias ou de fatores externos. Seu caráter é imutável, e isso o torna absolutamente confiável. Mas aqui é onde muitas vezes lutamos. Estamos acostumados à inconstância humana. Fomos falhados, traídos, prometeram-nos coisas que nunca se cumpriram. E sem perceber, projetamos essas experiências em Deus. É difícil acreditar que, embora tudo ao nosso redor mude, Ele continua sendo o mesmo. Que se Ele disse que proveria, o fará. Que se prometeu estar conosco, não nos deixará. Mas a verdade é que a fidelidade dele não depende de nós, mas de sua própria natureza.
Cada uma de suas promessas está alinhada com seu caráter. Deus não promete coisas ao acaso, nem lança palavras vazias. O que ele diz está respaldado por sua própria essência. Se ele é justo, sua justiça se manifestará. Se ele é amor, seu amor será constante. Se ele é todo-poderoso, então não há obstáculo que possa frustrar o que ele decretou. Quando entendemos isso, nossa fé deixa de estar baseada no que vemos e passa a estar firmemente ancorada em quem Deus é. Ao longo da história, Deus demonstrou sua fidelidade uma e outra vez. Abraão recebeu uma promessa impossível: ser pai em sua velhice. Anos se passaram e a realidade parecia contrariar a promessa, mas Deus não havia mudado de ideia. Isaque nasceu no tempo exato. Israel esteve escravo no Egito durante séculos, mas quando Deus falou de libertação, nem o poder do faraó pôde evitá-la. Cada promessa cumprida é evidência de que quando Deus diz algo, ele o realiza. Entretanto, há algo que nos custa aceitar: o tempo de espera. Confundimos a demora com o não cumprimento. Acreditamos que, se algo não acontece de imediato, talvez Deus tenha mudado de ideia. Mas sua imutabilidade se aplica não só ao seu caráter, mas também ao seu tempo. O relógio dele não funciona como o nosso. O que para nós é demora, para ele é preparação. O que parece um atraso, na verdade, é a manifestação de seu plano perfeito. Quando nos custa confiar em Deus, é porque não compreendemos quem Ele é. Seus atributos são a garantia de suas promessas. Ele é onipotente, por isso nada pode impedir o que decretou. Ele é onisciente, por isso conhece o melhor caminho e o momento exato. Ele é fiel, por isso jamais nos deixará no meio do caminho. Quando meditamos sobre esses atributos, nossa perspectiva muda. A ansiedade diminui, o temor perde força e a confiança se fortalece. Mas há algo que devemos vigiar em nosso coração: nossa tendência a ver Deus com lentes humanas. É difícil conceber um ser que não mente, que não falha, que não se esquece. Porque nós, de fato, falhamos. Vivemos tantas decepções que pensamos que talvez Deus também falhe em algum momento. Mas cada vez que duvidamos, estamos projetando nossas limitações sobre Ele. Não se trata de saber se Deus é confiável, mas de estarmos dispostos a confiar. As promessas de Deus não são apenas histórias antigas, são uma realidade viva na vida daqueles que confiam nele. Cada testemunho de fidelidade divina é um lembrete de que Ele continua agindo. Se você olhar para trás, verá momentos em que Deus cumpriu o que prometeu, mesmo quando parecia impossível. E se Ele o fez antes, por que não o faria agora? Quando realmente cremos na imutabilidade de Deus, nossa vida se transforma. Deixamos de viver com medo do futuro. As circunstâncias deixam de nos preocupar, porque sabemos que sua fidelidade não depende delas. Nossa forma de orar muda, pois deixa de ser um clamor desesperado e se torna uma conversa com alguém de quem sabemos que cumprirá o que disse. A paz substitui a ansiedade. A confiança toma o lugar da incerteza. Deus não muda. Ele não te deixará, não te abandonará, não esquecerá o que prometeu. Se Ele disse que o faria, o fará. Se falou, o executará. Não importa o quanto demore, não importa quão impossível pareça. Sua fidelidade é eterna, sua palavra é inabalável, e o seu amor por você continua o mesmo, hoje e sempre. Número 4. O tempo de Deus versus nosso tempo. O tempo é um dos maiores desafios para a nossa fé. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas, promessas cumpridas sem demora. Mas Deus não opera segundo o nosso calendário. Abacuque 2:3 nos deixa uma verdade difícil de aceitar. Embora a visão tardará ainda por um tempo, mas se apressa para o fim e não mentirá. Embora tardare, espera-o, porque sem dúvida virá, não tardará. À primeira vista, parece uma contradição. Embora tardare, não tardará. Mas isso não é um erro.
É a maneira como Deus nos mostra que o seu tempo é diferente do nosso. Para nós, a espera pode parecer eterna, mas para Ele, tudo está ocorrendo no momento perfeito. Deus vê a história desde a eternidade. Nós vemos apenas fragmentos, instantes, momentos soltos. É como se estivéssemos olhando uma pintura a centímetros de distância, sem perceber a obra completa. Deus, por outro lado, a vê terminada. O que para nós parece uma demora, para Ele é a sequência exata para que tudo se encaixe de acordo com o seu propósito. Por isso, quando sentimos que as promessas estão demorando, não significa que Deus se esqueceu da sua palavra. Significa que ainda há peças que devem se alinhar no tempo correto. Na espera, Deus trabalha em nós. Ele nos fortalece, nos molda, nos ensina a confiar. A história de José é um exemplo claro disso. Deus lhe deu um sonho, uma visão de grandeza, mas antes que essa promessa se cumprisse, José teve que passar por traição, escravidão, prisão e injustiças. Havia Deus mudado de ideia? Não. Ele estava apenas preparando José para a posição em que o colocaria. O mesmo ocorre conosco. Há momentos em que parece que nada avança, que Deus está em silêncio. Mas esses momentos fazem parte do processo. São o forno onde nossa fé é refinada. A paradoxo de, embora tardare, não tardará, faz sentido quando entendemos que a percepção humana do tempo não é a mesma que a de Deus. Para Ele, cada segundo tem um propósito, cada espera tem um sentido, cada demora tem um plano. A paciência não é apenas esperar, é confiar que o que Deus prometeu chegará exatamente quando deve chegar, nem antes, nem depois, no momento perfeito. O problema é que muitas vezes nos antecipamos a Deus. Queremos acelerar o processo, forçar os tempos, tomar atalhos. Abraão e Sara fizeram isso quando, em sua impaciência, tentaram cumprir a promessa de Deus por seus próprios meios. O resultado foi Ismael, uma complicação que trouxe conflito e divisão. A lição é clara. Quando tentamos forçar o que Deus prometeu, acabamos com consequências que poderiam ter sido evitadas se tivéssemos esperado o tempo dele. Mas, como sabemos se estamos num tempo de espera divino ou se simplesmente estamos estagnados? Há sinais. Quando sentimos que Deus nos deu uma promessa, mas ainda não vemos o seu cumprimento, muitas vezes é porque estamos num processo de preparação. Deus trabalha em nossa maturidade, em nosso caráter, em nossa dependência dele. A espera não é castigo, é treinamento. São nesses momentos que devemos nos perguntar: estou aprendendo o que Deus quer me ensinar? Estou desenvolvendo paciência, fé, humildade? Porque muitas vezes a bênção que esperamos requer uma versão mais madura de nós para que possamos recebê-la. O tempo de Deus não afeta apenas a nossa vida pessoal, mas também aqueles que nos cercam. Nem sempre se trata apenas de nós. Às vezes, Deus está alinhando pessoas, circunstâncias e eventos que precisam estar no lugar certo para que o seu propósito se cumpra. Moisés teve que esperar 40 anos no deserto antes de ser chamado para libertar Israel. Davi foi ungido rei, mas teve que passar anos fugindo antes de se sentar no trono. Em cada caso, não se tratava apenas deles, mas do plano completo que Deus estava desenvolvendo. Esperar em Deus não significa permanecer imóvel. Há um equilíbrio entre esperar e avançar. Não se trata de cruzar os braços, mas de se preparar. Enquanto esperamos, devemos crescer, aprender, servir, desenvolver os dons que Deus nos concedeu. A espera não é perda de tempo, é um investimento no futuro. Resgatar o tempo significa usá-lo sabiamente, aproveitá-lo para fortalecer nossa fé, para desenvolver nosso relacionamento com Deus, para nos prepararmos para o que vem. Se você está esperando uma promessa, não se desespere. Não se antecipe. Não acredite na mentira de que Deus se esqueceu de você. A sua palavra é fiel, o seu tempo é perfeito. Embora pareça que demora, chegará.
E quando chegar, você entenderá que nunca esteve atrasado, mas sempre ocorreu no momento exato. Confie, pois o Deus que te deu a promessa é o mesmo Deus que a cumprirá. Número 5. A fé que sustenta durante a espera. A fé não é um sentimento passageiro, nem um simples pensamento positivo. É a certeza do que esperamos, a convicção do que não vemos. Hebreus 11 deixa isso claro. A fé é uma certeza, não uma suposição. Não se baseia em probabilidades, mas na segurança de que Deus é fiel à sua palavra. Quando tudo ao nosso redor parece indicar o contrário, a fé nos permite ver além, sustentando-nos mesmo nos momentos de maior incerteza. Mas essa visão espiritual não se desenvolve da noite para o dia. A fé tem um processo de crescimento. No início, podemos ter uma fé frágil, uma fé que vacila com facilidade diante das dificuldades. No entanto, Deus nos leva por um processo onde nossa fé é testada e fortalecida. É como um músculo. Quanto mais o exercitamos, mais forte se torna. A fé que hoje parece pequena, com o tempo e a prática, pode chegar a ser inabalável. Não se trata de sentir mais ou menos, mas de aprender a confiar em Deus com cada experiência. Muitas pessoas confundem a fé com o otimismo. Pensar positivo não é o mesmo que ter fé. O otimismo se baseia em emoções, em circunstâncias favoráveis, em uma mentalidade positiva que busca ver o lado bom de tudo. A fé, por sua vez, vai além. A fé não ignora a realidade, mas também não se submete a ela. Não se trata de negar o que está acontecendo, mas de acreditar que Deus tem a palavra final. A fé não se baseia em ilusões, mas na verdade de Deus, em seu caráter e em sua fidelidade imutável. Nos tempos de espera, quando a resposta parece demorar, a fé é o que nos sustenta. Quando as circunstâncias nos pressionam, quando a lógica nos diz que é impossível, quando o inimigo sussurra dúvidas ao nosso coração, a fé nos mantém de pé. É fácil ter fé quando tudo vai bem, mas a fé genuína se demonstra nos momentos de provação. A perseverança não vem de nossa própria força, mas de uma fé profunda de que Deus cumprirá sua palavra em seu tempo perfeito. Mas a fé não cresce sozinha. Precisa ser alimentada, e uma das maneiras mais eficazes de fortalecê-la é por meio da palavra de Deus. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Cada vez que meditamos nas Escrituras, cada vez que lembramos das promessas divinas, nossa fé se fortalece. Quando deixamos de alimentar nossa fé com a palavra, as dúvidas começam a tomar conta. Por isso, precisamos nos encher constantemente da verdade de Deus. Não podemos subestimar o poder da comunidade nesse processo. A fé se fortalece quando nos cercamos de pessoas que também creem. Em momentos de fraqueza, quando sentimos que nossa fé está desmoronando, é fundamental ter pessoas que nos lembrem das promessas de Deus, que orem conosco, que nos incentivem a seguir em frente. Caminhar na fé não é um processo solitário. Precisamos do apoio de uma comunidade que nos anime e nos levante quando sentimos que não podemos mais. Mas há obstáculos que tentarão desafiar nossa fé. O medo, a dúvida, a impaciência, as experiências passadas. Tudo isso pode se tornar barreiras que nos impedem de crer com firmeza. A chave está em reconhecer esses obstáculos e enfrentá-los com a verdade de Deus. O medo nos diz que algo ruim acontecerá, mas Deus nos diz: não temas, porque eu estou contigo. A dúvida nos diz que Deus não cumprirá, mas sua palavra nos lembra: fiel é o que prometeu. A impaciência nos diz que devemos fazer as coisas à nossa maneira, mas Deus nos convida a confiar em seu tempo. Cada obstáculo tem uma resposta nas Escrituras, por isso, quanto mais conhecemos a palavra, mais firmes permanecemos. Ao longo da história, há inúmeros testemunhos de pessoas que caminharam na fé. Abraão esperou anos para ver a promessa de um filho cumprida, mas nunca deixou de crer.
Moisés enfrentou o Mar Vermelho sem saber como ele se abriria, mas deu o passo na fé. Davi enfrentou Golias sem armadura, mas com a certeza de que Deus estava com ele. Cada história na Bíblia nos mostra que a fé não é passiva, é ativa. Não é apenas esperar, é agir com a convicção de que Deus cumprirá. E há algo mais. A gratidão é um combustível para a fé. Quando agradecemos a Deus pelo que Ele fez no passado, nossa fé para o futuro se fortalece. A gratidão muda nossa perspectiva. Em vez de focarmos no que ainda não aconteceu, focamos no que Deus já realizou. E se Ele foi fiel antes, não há razão para duvidar de que será novamente. A fé não é uma emoção, é uma decisão. É escolher crer quando tudo nos diz que não faz sentido. É manter-se firme quando as respostas não chegam. É confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando não podemos ver. E quando vivemos com essa fé, vivemos com a certeza de que, embora hoje não vejamos, o que Deus prometeu, sem dúvida, virá. Número 6. Superando os obstáculos no caminho. Os obstáculos na vida não são sinais de que Deus nos abandonou, mas provas de que estamos avançando na direção correta. Romanos 8:31 nos lembra de uma verdade que muda toda a perspectiva. Que diremos, pois, isto? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não diz que não haverá oposição, que o caminho será fácil ou que jamais enfrentaremos resistência. Mas nos assegura que, não importando o que venha contra, se Deus está conosco, a vitória já está garantida. Os obstáculos vêm de muitas formas. Alguns são externos, situações inesperadas, crises financeiras, portas que se fecham, pessoas que se opõem ao nosso chamado. Outros são internos, medo, insegurança, dúvidas, feridas do passado que nos fazem acreditar que não somos bons o bastante. E há também os obstáculos espirituais, as resistências invisíveis que tentam frear o propósito de Deus em nossa vida. Mas nenhum desses tem a última palavra. O mais importante não é o tamanho do obstáculo, mas como o vemos. Quando enfrentamos dificuldades, temos duas opções: vê-las como barreiras intransponíveis ou como oportunidades para crescer. José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, traído e injustamente encarcerado. Qualquer um teria pensado que sua vida estava arruinada. Mas José não permitiu que suas circunstâncias definissem seu destino. Cada obstáculo foi um degrau rumo ao cumprimento da promessa de Deus. Quando Deus está conosco, tudo muda. A equação é diferente. A mesma situação que para outros significa derrota, para um filho de Deus é uma oportunidade para ver seu poder em ação. Moisés tinha diante de si um mar impossível de atravessar e um exército prestes a destruí-los. Mas quando Deus está na equação, o mar se abre. Gideão enfrentou um exército incontável com apenas 300 homens. Mas quando Deus luta a batalha, a vitória não depende dos números. Cada tipo de obstáculo requer uma estratégia diferente. Quando enfrentamos barreiras externas, precisamos de perseverança. Não podemos desistir porque a porta não se abriu na primeira tentativa. Há momentos em que Deus quer nos ensinar a insistir, a desenvolver resistência, a não desistir à primeira dificuldade. Quando o obstáculo é interno, a batalha ocorre na mente. Precisamos renovar nossos pensamentos com a palavra, substituir a dúvida pela verdade de Deus e lembrar que nossa identidade não é definida por nossas falhas, mas por quem Deus diz que somos. Os obstáculos espirituais exigem discernimento. Nem tudo o que enfrentamos é simplesmente uma prova da vida. Algumas batalhas têm origem espiritual. Jesus disse em João 10 que o inimigo vem roubar, matar e destruir. Há ataques que buscam nos desanimar, nos fazer retroceder, nos fazer duvidar do nosso chamado. A oração, a adoração e a palavra são armas espirituais poderosas que Deus nos deu para vencer esses ataques. Não fomos chamados para lutar sozinhos.
Deus nos deu uma comunidade para nos apoiar nos momentos difíceis. Moisés precisava que Arão e Hur sustentassem seus braços na batalha para que o povo de Israel prevalecesse. O próprio Jesus não caminhou sozinho. Teve discípulos com quem compartilhou sua carga. Às vezes, o maior obstáculo não é a dificuldade em si, mas o isolamento em que nos colocamos. Precisamos nos cercar de pessoas que reforcem nossa fé, que nos ajudem a ver as promessas de Deus quando nós não podemos. Através de cada obstáculo, Deus está nos transformando. Ele não nos deixa na mesma condição em que nos encontrou. A fé que é exercitada na dificuldade se torna mais forte. A confiança que se desenvolve na adversidade é mais profunda. As pessoas mais firmes em seu relacionamento com Deus não são aquelas que tiveram um caminho sem dificuldades, mas aquelas que viram a fidelidade de Deus em meio a elas. Às vezes, a chave não é eliminar o problema, mas mudar a maneira como o vemos. Reenquadrar a situação, vê-la sob a perspectiva de Deus. É uma crise ou uma oportunidade para confiar mais nele? É um atraso ou um tempo de preparação? Jesus viu a cruz não como um obstáculo, mas como o caminho para a salvação da humanidade. O que parecia uma derrota era, na verdade, a maior vitória da história. Não podemos esperar um caminho sem obstáculos, mas podemos nos preparar para enfrentá-los. A oração, o estudo da palavra, a comunidade e a adoração são ferramentas que nos fortalecem antes que a batalha chegue. Não podemos controlar tudo o que enfrentaremos, mas podemos decidir como nos prepararemos para isso. Não deixe que os obstáculos te definam. Não permita que a oposição te faça esquecer quem está contigo. Se Deus é por ti, quem será contra ti? Não importa o que enfrentes hoje, a vitória já foi declarada. Siga avançando, continue acreditando, pois o que Deus prometeu sem dúvida se cumprirá. Número 7. A perseverança que produz recompensa. A perseverança é uma qualidade que distingue aqueles que veem as promessas de Deus cumpridas em suas vidas. Não se trata apenas de esforço, mas de uma convicção profunda de que o que Deus disse se cumprirá no tempo correto. Gálatas 6:9 nos deixa um aviso e uma promessa ao mesmo tempo. Não nos cansemos, pois, de fazer o bem, porque no tempo certo ceifaremos, se não desfalecermos. Isso significa que a colheita está garantida, mas há uma condição: não desistir antes do tempo. Deus estabeleceu uma lei espiritual inquebrantável: a semeadura e a colheita. Tudo o que fazemos, cada decisão, cada oração, cada ato de obediência é uma semente. E toda semente, cedo ou tarde, produz fruto. O problema é que muitas vezes queremos colher antes do tempo. Plantamos e queremos ver resultados imediatos, mas o crescimento tem seu processo. Um agricultor não planta hoje e espera colher amanhã. Há uma temporada de espera, de maturação, de desenvolvimento oculto antes que o fruto se torne visível. O mesmo acontece com nossa fé, com nosso chamado, com as promessas de Deus em nossa vida. O maior perigo nesse processo é o desgaste. É fácil desanimar quando estamos fazendo o que é certo e não vemos resultados. Quando oramos por anos sem resposta, quando trabalhamos sem reconhecimento, quando semeamos amor e recebemos rejeição. Nesses momentos, a tentação de desistir é forte. O inimigo sabe que não pode impedir a colheita, mas pode tentar fazer com que você desista antes que ela chegue. Muitos deixam de orar bem antes de a resposta vir. Muitos deixam de tentar bem antes de a porta se abrir. Muitos desistem bem antes de o milagre acontecer. Mas há uma diferença entre insistência cega e perseverança guiada. Não se trata de continuar lutando por algo que Deus não aprovou, mas de saber quando Deus está pedindo perseverança e quando está nos guiando para outro caminho. A chave está na comunhão com Ele. Quando buscamos sua direção,
aprendemos a discernir se estamos num tempo de insistir ou num tempo de redirecionar nossos esforços. Durante o processo de espera, há frutos que estão se desenvolvendo mesmo que não os vejamos. Deus está formando paciência, fé, caráter, maturidade. Está preparando nosso coração para receber a bênção da maneira correta. Às vezes, pedimos algo, mas ainda não estamos prontos para administrá-lo. E Deus, em seu amor, não nos dá uma colheita que não possamos gerir. Ele nos molda enquanto esperamos, nos fortalece enquanto continuamos semeando. A Bíblia não deixa dúvidas de que a colheita é segura. Deus não ignora o esforço de seus filhos, não esquece as lágrimas derramadas, não passa por alto a fidelidade. No momento exato, no tempo perfeito, tudo o que foi semeado dará fruto. A questão é se você estará aí para vê-lo ou se terá desistido antes do tempo. Para perseverar, é necessário aprender a renovar nossas forças. O desgaste espiritual é real, e se não aprendermos a nos recarregar na presença de Deus, acabaremos exaustos. A oração, a adoração, o descanso na presença dEle, o cercar-nos de pessoas que fortaleçam nossa fé, tudo isso é essencial para seguir em frente quando as forças parecem esgotar-se. Também é fundamental entender que as temporadas difíceis são temporárias, não permanentes. Às vezes, atravessamos um deserto e sentimos que nunca vai acabar, mas a verdade é que nenhuma provação é eterna. Não estamos destinados a viver numa luta constante. Cada temporada tem um propósito, mas também tem um final. A chave é não tomar decisões permanentes em momentos temporários. Não desista no vale, pois o cume está adiante. As Escrituras estão repletas de exemplos de pessoas que perseveraram contra todas as expectativas. Noé construiu a arca sem ver chuva durante anos. Abraão esperou décadas pela promessa do filho. Moisés enfrentou oposição após oposição antes de ver a libertação de Israel. José passou da escravidão à prisão antes de chegar ao palácio. Todos tinham algo em comum. Não desistiram antes do tempo. Se tivessem deixado de acreditar, jamais teriam visto a promessa cumprida. A perseverança tem uma conexão direta com o propósito. Quando temos claro por que estamos lutando, é mais difícil desistir. Quando sabemos que Deus nos chamou para algo, a motivação para seguir em frente é mais forte. A falta de propósito nos torna vulneráveis ao desânimo, porque sem um sentido claro de direção, qualquer obstáculo parece uma razão válida para pararmos. Ao longo do processo, é vital aprender a celebrar as pequenas vitórias. Não espere até a grande colheita para agradecer. Cada passo, cada avanço, cada confirmação de Deus no caminho é motivo para celebrar. A gratidão é um combustível para a perseverança. Quando aprendemos a ver e agradecer o que Deus está fazendo agora, é mais fácil confiar no que Ele fará depois. Não importa quanto tempo você tenha esperado, quanto tenha semeado sem ver resultados, Deus não se esquece. Sua palavra é clara. No tempo certo, ceifaremos se não desfalecermos. A pergunta não é se a colheita virá, mas se você estará aí para recebê-la. Não desista, continue semeando, continue acreditando, porque o que Deus prometeu, sem dúvida, se cumprirá. Número 8, Tiago 5, versículo 11. Eis que consideramos bem-aventurados os que sofrem. Ouviste a paciência de Jó, e viste o fim do Senhor, que o Senhor é muito misericordioso e compassivo. Esperar não é fácil. Vivemos num mundo que nos acostumou com a imediaticidade. Queremos respostas rápidas, soluções instantâneas e resultados visíveis. Mas Deus tem um ritmo diferente. Na Bíblia, quase todos os grandes homens e mulheres de fé passaram por longos períodos de espera antes de verem as promessas cumpridas. E nessa espera, Deus não estava inativo. Estava formando seu caráter, fortalecendo sua fé e preparando-os para o que viria. José teve sonhos de grandeza quando era apenas um adolescente.
Deus lhe mostrou que algum dia estaria numa posição de autoridade, mas o que se seguiu não parecia uma história de ascensão rápida. Foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, acusado injustamente e lançado na prisão. Durante 13 anos, sua vida parecia ir na direção oposta à promessa de Deus. Mas cada obstáculo era, na verdade, uma preparação. Na casa de Potifar, José aprendeu administração. Na prisão, aprendeu liderança e discernimento. E quando o tempo de Deus chegou, foi elevado da prisão ao palácio num único dia. Sua espera não foi em vão. Davi foi ungido como rei quando ainda era um jovem pastor, mas a coroa não chegou de imediato. Passou anos fugindo de Saul, escondendo-se em cavernas, vivendo como fugitivo. Poderia ter tomado atalhos, poderia ter matado Saul em mais de uma ocasião e tomado o trono pela força, mas ele entendia algo fundamental. O tempo de Deus é perfeito. Não se trata apenas de chegar ao destino, mas de chegar com o coração certo. Davi aprendeu a depender completamente de Deus em sua espera, e quando finalmente se tornou rei, estava pronto para governar com sabedoria. Abraão recebeu uma promessa que desafiava toda a lógica humana. Deus lhe disse que seria pai de uma grande nação, mas passaram anos sem que essa promessa se cumprisse. Ele e Sara eram idosos quando finalmente nasceu Isaque. Mas ao longo dessa espera, Deus estava ensinando-o a confiar em sua palavra, mesmo quando tudo parecia impossível. A fé de Abraão foi forjada no tempo de espera e por isso hoje o conhecemos como o pai da fé. Jó é um testemunho do que significa confiar em Deus em meio à pior provação. Perdeu tudo, sua família, suas riquezas, sua saúde. Seus amigos diziam que tudo estava perdido, que Deus o havia abandonado. Mas ele se apegou à certeza de que Deus tinha um propósito maior. No final, Deus restaurou sua vida e lhe deu o dobro do que havia perdido. Sua história nos lembra que a espera não só prova nossa fé, mas também revela a misericórdia e a fidelidade de Deus. Ana sabia o que era esperar com o coração partido. Ano após ano, orava por um filho, enquanto sua rival zombava de sua esterilidade. Mas ela não deixou que a amargura a vencesse. Em vez de se afastar de Deus, aproximou-se mais dele. Sua oração persistente fez a diferença. E quando Deus respondeu, não só lhe concedeu um filho, como esse filho, Samuel, se tornou um dos maiores profetas de Israel. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ser chamado para libertar Israel. Deus o havia colocado no palácio do Egito, o educara e preparado, mas antes de usá-lo, teve que passar por um longo processo de humilhação e total dependência de Deus. Sua espera não foi um castigo, mas uma preparação. Porque quando chegou o momento, não foi Moisés quem libertou Israel com sua força, mas Deus por meio dele. Esther viveu um tempo de espera muito distinto. Deus a posicionou no palácio do rei persa, mas seu propósito não se revelou de imediato. Passou anos sem compreender completamente por que estava ali. Mas quando chegou o momento, quando seu povo estava em perigo de ser exterminado, ela entendeu que Deus a havia colocado naquele lugar para um tempo como este. Esther 14. A espera muitas vezes é um tempo de posicionamento, onde Deus nos coloca estrategicamente antes de manifestar seu plano. Paulo, após sua conversão, não iniciou seu ministério de imediato. Passou um tempo na Arábia, num período de profunda transformação antes de se lançar a pregar. Deus não tinha pressa. Queria que seu coração estivesse completamente alinhado com seu propósito antes de enviá-lo. O mesmo acontece conosco. Às vezes, Deus nos dá uma visão, mas antes de nos enviar, nos leva a um processo de preparação e refinamento. Se olharmos todas essas histórias, veremos padrões comuns. A espera sempre tem um propósito. Deus nunca está inativo. Ele usa cada temporada para formar nosso caráter,
para desenvolver nossa fé e para nos preparar para o cumprimento de suas promessas. Quando nos impacientamos, quando sentimos que nada está acontecendo, precisamos lembrar que Deus nunca deixa sua obra pela metade. Esperar não significa ficar passivo. Significa nos preparar, nos fortalecer, continuar obedecendo, mesmo quando ainda não vemos os resultados. Deus não nos faz esperar sem motivo. Há algo que Ele está construindo em nosso interior que é tão importante quanto a própria promessa. Você não está esperando em vão. Deus tem um plano e seu tempo é perfeito. O que Ele fez com José, com Davi, com Abraão, com Ana, com Esther e com Paulo, Ele fará contigo. Não importa quanto tempo passe, o que Deus prometeu se cumprirá. Permaneça firme, continue confiando, pois quando chegar o momento, tudo fará sentido. Número 9. O poder da declaração de fé. As palavras têm poder. Não são sons ao acaso, nem simples expressões do que sentimos no momento. Jesus deixou isso claro em Marcos 11:23. Porque de certo vos digo que qualquer que disser a este monte, retira-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que será feito o que diz, ao que disser será feito. Não se trata apenas de falar, mas de declarar com fé, com certeza, com a convicção de que o que estamos dizendo está alinhado com a vontade de Deus e sua palavra. Deus criou o mundo com sua palavra. Não usou ferramentas, não precisou de materiais, apenas falou e a luz existiu. A terra tomou forma e a vida começou. E nós, criados à sua imagem e semelhança, também temos em nossa boca um poder que muitas vezes não sabemos aproveitar. A Bíblia nos diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21. Com nossas palavras podemos edificar ou destruir, aproximar-nos das promessas de Deus ou afastarmos-nos delas. Mas não basta falar por falar. A chave está no alinhamento entre o que declaramos e o que realmente acreditamos em nosso coração. Não se trata de repetir frases vazias, esperando que algo mágico aconteça. Jesus disse que o que dissermos será feito, contanto que não duvidemos em nosso coração. A fé genuína é a que conecta a boca com o espírito. Não se trata de autossugestão, nem de forçar Deus a fazer algo. Trata-se de estar tão convencido de sua fidelidade que nossas palavras reflitam essa segurança inabalável. Aqui é onde devemos tomar cuidado para não confundir uma declaração de fé com uma declaração presunçosa. Não se trata de exigir de Deus caprichos pessoais, nem de manipular o espiritual com palavras vazias. Uma declaração de fé não é um decreto humano baseado em desejos egoístas, mas uma afirmação fundamentada na palavra de Deus. Se Deus disse que Ele é nosso provedor, podemos declarar com fé que nossas necessidades serão supridas. Se Deus prometeu cura, podemos proclamar com certeza que por suas feridas somos curados. Mas se declaramos coisas que não têm base em sua vontade, não estamos exercendo fé, mas arrogância. O fundamento de toda declaração de fé deve ser a Escritura. A palavra de Deus é a rocha firme sobre a qual podemos construir nossa vida e nossas palavras. Quando declaramos algo baseado na Escritura, não estamos inventando uma realidade alternativa, mas alinhando-nos com a verdade de Deus. O próprio Jesus usou declarações poderosas. Quando enfrentou Satanás no deserto, não debateu nem argumentou, simplesmente declarou: está escrito. Em cada tentação, sua arma foi a palavra falada com autoridade. A prática diária da declaração é uma disciplina que transforma nossa mente e nossa realidade. Assim como renovamos nossa mente com a palavra, também devemos treinar nossa boca para falar em alinhamento com o que Deus diz. Quantas vezes nos pegamos dizendo coisas como não posso, isso nunca vai mudar, sempre me acontece o mesmo? Essas palavras reforçam padrões de derrota e desalento, mas quando começamos a declarar o que Deus diz, tudo posso em Cristo, Ele luta por mim, sou mais que vencedor.
Nossa perspectiva muda e nossa fé se fortalece. A conexão entre meditação, confissão e manifestação é fundamental. Primeiro, meditamos na palavra de Deus, a interiorizamos e permitimos que ela transforme nossa forma de pensar. Em seguida, confessamos essa verdade, não apenas em oração, mas em nossa vida diária, falando-a sobre nossas circunstâncias. Finalmente, essa verdade começa a se manifestar porque semeamos a semente correta. Josué recebeu uma instrução clara: nunca se apartará da tua boca este livro da lei, mas meditarás nele dia e noite. Josué 1:8. Não se tratava apenas de ler a palavra, mas de falá-la continuamente. A Bíblia nos dá muitos exemplos do poder da declaração. Josué ordenou ao sol que se detivesse e o sol obedeceu. Elias declarou que não choveria e não choveu por 3 anos e meio, até que ele voltou a declarar o contrário. Jesus falou à tempestade e o vento cessou. Tudo isso nos mostra que as palavras não são apenas comunicação, mas veículos de poder quando estão respaldadas pela fé e pela vontade de Deus. Mas como podemos fazer declarações eficazes? Primeiro, assegurarmos-nos de que o que declaramos está alinhado com a palavra de Deus. Segundo, declarar com convicção, sem titubeios ou dúvidas. Terceiro, sermos constantes e não permitir que o que vemos no momento nos faça mudar o que falamos em fé. Quarto, acompanhar nossas palavras com ações coerentes. Não podemos declarar bênção financeira e viver em desordem econômica. Não podemos declarar paz e alimentar pensamentos de medo. Há momentos específicos em que nossas declarações têm um impacto ainda maior. Quando estamos enfrentando adversidade, quando nos sentimos tentados a duvidar, quando estamos em um ponto crucial de nossa vida, essas são ocasiões estratégicas para falar a palavra com autoridade. Não se trata de negar a realidade, mas de afirmar a verdade de Deus acima do que vemos. Ao longo da história, houve testemunhos poderosos de pessoas que experimentaram mudanças radicais por meio de declarações de fé. Doentes que começaram a declarar cura com base na palavra e viram seu milagre. Pessoas que estavam à beira da falência e começaram a declarar provisão, e viram a mão de Deus abrir caminhos inesperados. Famílias desfeitas que passaram a declarar restauração, e foram testemunhas do poder de Deus, restaurando relações quebradas. O que você diz hoje está construindo o seu futuro. Não subestime o poder de suas palavras. Decida falar vida, falar esperança, falar o que Deus disse. Não permita que o medo, a dúvida ou a negatividade conduzam sua boca. Use suas palavras para alinhar sua vida com a vontade de Deus. Fale com fé, com convicção, e verá como os montes começarão a se mover. Número 10, Salmo 91, versículo 4. Com as suas penas te cobrirá, e debaixo de suas asas estarás seguro. Escudo e adaga é a sua verdade. As tempestades da vida chegam sem aviso. Nem sempre há sinais claros, nem sempre temos tempo para nos preparar. Um dia tudo parece estar em ordem, e no dia seguinte, uma notícia inesperada, uma perda, um problema financeiro ou uma crise pessoal nos abala com força. Mas, embora as tempestades sejam inevitáveis, Deus nos deu âncoras espirituais para nos manter firmes em meio ao caos. Salmo 91, versículo 4 diz: com as suas penas te cobrirá, e debaixo de suas asas estarás seguro. Escudo e adaga é a sua verdade. Em cada tempestade, Deus nos oferece refúgio, mas devemos aprender a nos agarrar a Ele. A oração é nossa primeira âncora. Não é apenas um recurso de último momento quando tudo sai do controle. É a forma como permanecemos conectados à fonte da nossa força. Em tempos de turbulência, nossas emoções podem nos levar ao pânico, ao desespero, à dúvida. Mas quando oramos, algo muda. Nem sempre as circunstâncias mudam de imediato, mas nosso coração se transforma.
A oração alinha nossa perspectiva com a de Deus. Ela nos lembra que não estamos sozinhos, que não somos vítimas da tempestade, mas filhos de um Deus soberano que continua tendo o controle. A palavra de Deus é o nosso fundamento inabalável. Em um mundo onde tudo muda, onde as notícias nos bombardeiam com incerteza, as Escrituras são a nossa verdade eterna. Quando as dúvidas nos atacam, precisamos de uma base sólida. Jesus, no meio da própria tempestade no deserto, não combateu com emoções nem com argumentos humanos. Sua arma foi a palavra. Está escrito. Quando o medo nos paralisa, precisamos declarar o que Deus disse. Quando a ansiedade nos consome, precisamos lembrar promessas como Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu estou contigo. A fé não se trata de ignorar a realidade, mas de nos agarrarmos a uma realidade maior. Deus nunca falha. O louvor é uma estratégia espiritual em meio à adversidade. Pode não fazer sentido lógico, pois quem canta quando está em crise? Mas a Bíblia nos mostra que o louvor tem poder. Paulo e Silas estavam numa prisão escura, espancados, acorrentados, sem razão lógica para cantar. Mas começaram a louvar a Deus e, de repente, as correntes se romperam e as portas se abriram. O louvor muda as atmosferas, não porque Deus precise ouvir nossa adoração para agir, mas porque quando louvamos, estamos declarando que nossa confiança está nele, mesmo quando não vemos a saída. A comunidade de fé é um refúgio em tempos difíceis. Deus nunca nos desenhou para enfrentar as tempestades sozinhos. Precisamos de pessoas que nos cercam, que orem por nós quando não temos forças, que nos lembrem das promessas de Deus quando nossa fé se enfraquece. Moisés precisou que Arão e Ur sustentassem seus braços na batalha. Jesus, no Getsêmani, pediu aos seus discípulos que velassem com ele. Não é sinal de fraqueza pedir ajuda, é sabedoria reconhecer que a fé se fortalece na comunidade. Lembrar a fidelidade de Deus no passado é uma das âncoras mais poderosas na tempestade. O problema com a crise é que ela nos faz esquecer o que Deus já fez. Focamos tanto no problema presente que esquecemos as vezes em que Deus nos resgatou anteriormente. Israel viu o mar se abrir, mas dias depois duvidaram da provisão de Deus no deserto. Por isso, a Bíblia nos chama a recordar. Quando enfrentarmos uma tempestade, devemos trazer à memória cada oração atendida, cada milagre, cada porta aberta no passado. Porque o Deus que foi fiel ontem continua sendo fiel hoje. Existem maneiras práticas de fortalecer nossa oração em tempos de crise. Às vezes, a ansiedade nos impede de encontrar palavras, mas podemos usar modelos de oração baseados nas Escrituras. Podemos escrever nossas orações, fazer listas de gratidão ou até orar em voz alta, declarando as promessas de Deus sobre a nossa vida. Quando sentimos que não conseguimos falar, o Espírito Santo intercede por nós, mas é vital manter essa conexão aberta com Deus. Memorizar as Escrituras é outro recurso poderoso contra a ansiedade. Quando a tempestade atinge, nem sempre teremos uma Bíblia à mão, mas se a palavra estiver em nosso coração, ela será uma arma pronta para usar, ajudando-nos a combater a preocupação. Cada versículo memorizado é uma espada que podemos empunhar na batalha espiritual. Os cânticos e salmos têm um impacto profundo em nossa fé. Em tempos de crise, a adoração nos conecta com Deus de uma maneira especial. A música é um canal poderoso para nos lembrar de quem é Deus e do que Ele prometeu. Em momentos de angústia, cantar uma canção de fé pode mudar nossa perspectiva e fortalecer nosso espírito. Preparar-nos antes que a tempestade chegue é fundamental. Não podemos esperar até estarmos no meio da crise para buscar apoio espiritual. Precisamos construir relacionamentos sólidos, ter um círculo de pessoas que possam nos sustentar em oração, uma comunidade com a qual possamos compartilhar nossa fé.
Não esperemos a dificuldade para buscar a Deus. Construamos uma vida ancorada nele desde já. Levar um diário espiritual é uma ferramenta eficaz para documentar a fidelidade de Deus. Escrever o que Deus fez em nossa vida nos ajuda a lembrar de suas intervenções passadas e a fortalecer nossa fé quando os momentos difíceis chegarem. Ler nossas próprias experiências com Deus nos recorda que sua mão sempre esteve conosco e que estará no futuro. As tempestades podem parecer devastadoras, mas nenhuma é eterna. Elas passarão. O importante não é apenas sobreviver a elas, mas sair delas fortalecidos, com uma fé mais firme e uma relação mais profunda com Deus. Se ancorarmos nossa vida na oração, na sua palavra, no louvor, na comunidade e na lembrança de sua fidelidade, nada poderá nos afundar, porque Ele nos cobre com as suas penas e debaixo de suas asas estamos seguros. Número 11. Reconhecendo a mão de Deus no processo. Nada na vida de um filho de Deus acontece por acaso. Embora às vezes não entendamos o propósito por trás do que vivemos, mesmo havendo momentos de incerteza e temporadas de aparente silêncio, a palavra nos assegura que aos que amam a Deus, todas as coisas contribuem para o bem. Romanos 8:28. Não diz algumas coisas ou as coisas fáceis, mas todas. Até aquilo que parecia um erro, uma perda ou um atraso, Deus usa para cumprir o seu propósito em nós. Mas, para enxergá-lo, precisamos aprender a reconhecer a sua mão no processo. Deus sempre trabalha em preparação antes da manifestação de suas promessas. Às vezes, queremos ver a bênção já, receber a resposta agora, sem perceber que Deus está organizando cada peça no tempo correto. Quando José sonhou que governaria, ele não tinha ideia de que primeiro passaria pela traição, pela escravidão e pela prisão. Mas cada passo foi parte de sua formação. Deus não o levou direto ao trono, pois primeiro ele precisava desenvolver o seu caráter. O mesmo ocorre conosco. O que parece atraso é, na verdade, preparação. Deus não nos dá o que pedimos antes de estarmos prontos para administrá-lo com sabedoria. Ao longo do processo, Deus nos deixa sinais de que está trabalhando. Aqueles acasos divinos que parecem simples casualidades, mas que, ao analisá-los, vemos que não podem ser obra do acaso. O encontro com a pessoa certa no momento exato. A oportunidade que chega quando mais precisávamos. A resposta inesperada depois de orar. Deus está constantemente tecendo cada detalhe, mas muitas vezes passamos por alto a sua orquestração sobrenatural porque estamos demasiado focados no que ainda não ocorreu. Os obstáculos que encontramos no caminho não são sinais de que Deus nos abandonou. Às vezes, nós os vemos como interrupções, quando na verdade fazem parte do plano. Moisés precisou fugir para o deserto antes de se tornar libertador. Davi precisou enfrentar Golias antes de chegar ao trono. Paulo precisou ser cego antes de receber o seu chamado. O que parecia uma pausa ou uma tragédia era, na verdade, parte do processo de Deus para levá-los ao propósito. O mesmo acontece conosco. O que vemos como atraso, Deus vê como preparação. Deus redime cada experiência. Nada se desperdiça em suas mãos. Aquilo que parecia uma temporada sombria, um fracasso, uma traição, Deus usa para formar em nós o que precisaremos no futuro. José poderia ter saído da prisão com amargura, mas em seu coração entendeu que tudo tinha um propósito. Ele disse com clareza quando se encontrou com seus irmãos: "Vós pensastes mal contra mim, mas Deus o encaminhou para o bem." Gênesis 50:20. Quando confiamos que Deus usa até mesmo o que outros fizeram contra nós, podemos caminhar com paz, sabendo que Ele continua no controle. Às vezes, Deus nos dá sinais claros de que estamos no caminho certo. Pode ser uma confirmação na palavra, uma porta que se abre com precisão, uma paz inexplicável em meio à incerteza.
Mas, para reconhecer esses sinais, precisamos desenvolver sensibilidade espiritual. Nem sempre se trata de eventos espetaculares. Muitas vezes, a orientação de Deus se percebe em detalhes sutis. Uma mensagem que chega no momento oportuno. Uma palavra em uma pregação que responde exatamente o que estávamos perguntando. Deus nos fala constantemente, mas a pergunta é: estamos prestando atenção? Testemunhos de pessoas que passaram por longos processos antes de verem a promessa cumprida nos lembram que Deus nunca falha. Cada pessoa que caminhou na fé tem uma história de momentos em que pensou que tudo estava perdido, só para descobrir depois que Deus estava orquestrando tudo para o seu bem. Ouvir como outros viram a mão de Deus em suas vidas nos ajuda a confiar mesmo quando ainda não conseguimos ver o final de nossa própria história. Levar um diário espiritual é uma ferramenta poderosa para discernir a atividade de Deus em nossa vida. Muitas vezes, no momento, não vemos como as peças se encaixam. Mas, quando registramos nossas orações, as promessas que Deus nos deu e os eventos-chave de nossa vida, podemos olhar para trás e ver a sua mão nos guiando. É uma forma de documentar a sua fidelidade, para que em tempos de dúvida possamos lembrar como Ele operou antes e confiar que continuará operando. A comunidade é outro espelho no qual podemos ver a obra de Deus. Às vezes, estamos tão imersos no processo que não conseguimos reconhecer o que Deus está fazendo, mas outros podem vê-lo com mais clareza. Quando compartilhamos com pessoas de fé, elas nos ajudam a notar como Deus está se movendo em nossa vida, a interpretar corretamente os sinais e a lembrar que não estamos sozinhos no processo. A gratidão é uma chave para reconhecer a obra de Deus. Quando agradecemos, mesmo antes de vermos a resposta, nossos olhos espirituais se abrem. A gratidão nos permite enxergar além do que falta e focar no que Deus já fez. Muitas vezes não vemos a sua mão porque estamos demasiado ocupados reclamando do que ainda não ocorreu. Mas, quando escolhemos agradecer, começamos a notar como Ele esteve presente o tempo todo. Não há processo sem propósito, não há espera sem sentido, não há luta que Deus não possa usar para a sua glória e para o nosso bem. Se hoje você está em meio a um processo e não entende o que Deus está fazendo, lembre-se disto: Ele nunca está inativo. Está preparando, organizando, alinhando. O que hoje não faz sentido, um dia fará. O que hoje parece uma pausa, na verdade, é parte do plano. Confie, siga em frente, pois Deus está operando, mesmo quando você não pode ver. Número 12. A adoração como estratégia de espera. Esperar em Deus não é um tempo de inatividade nem de desespero. É um tempo de confiança, de fé e, sobretudo, um tempo de adoração. A espera pode ser difícil, pode desafiar nossa paciência e nossa fé, mas há uma arma poderosa que transforma nossa atitude e nosso ambiente enquanto esperamos: a adoração. Salmo 27:14 nos exorta: espera no Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Sim, espera no Senhor. A adoração não só nos fortalece na espera, como declara antecipadamente a vitória que ainda não vemos. Quando adoramos, estamos afirmando uma realidade espiritual antes que ela se torne visível no natural. É como semear uma semente com a segurança de que ela dará fruto no seu tempo. Não adoramos apenas quando tudo está resolvido. Adoramos porque sabemos que Deus é fiel e que a sua promessa se cumprirá. O louvor é um ato de fé. É olhar para a situação e dizer: sei que Deus tem o controle, sei que a sua palavra se cumprirá, sei que o melhor ainda está por vir. Adorar na espera é declarar com nossa boca o que nossa fé já abraçou. A adoração tem um poder transformador. Não muda Deus, mas nos transforma. Ela nos tira da mentalidade de derrota e nos posiciona na certeza da vitória. Nos lembra quem é Deus, nos faz levantar o olhar e focar em sua grandeza, em vez de nossas limitações.
Quando louvamos em meio à provação, algo acontece em nosso interior. A ansiedade se dissipa, a fé se fortalece e nossa atitude se transforma. A adoração nos permite ver as coisas da perspectiva do céu em vez da angústia da terra. A Bíblia está repleta de testemunhos do poder do louvor em meio à adversidade. Paulo e Silas foram injustamente encarcerados. Em vez de se lamentarem ou se desesperarem, decidiram louvar a Deus no meio da noite. E o que aconteceu? Um terremoto abriu as portas da prisão e quebrou as suas correntes. O louvor não só os libertou, como impactou todos os que estavam ao seu redor. Josafá enfrentou um exército impossível de derrotar, mas em vez de confiar na espada, confiou na adoração. Colocou os cantores na frente da batalha e, enquanto louvavam, Deus confundiu os inimigos e concedeu a vitória. A adoração é uma arma que abre caminhos onde não os há. O inimigo quer que a espera nos desgaste, que a incerteza nos roube a paz, que o desânimo nos paralise. Mas a adoração é a resposta contra o desalento. O louvor faz com que a escuridão recue, não porque ignoremos a dificuldade, mas porque afirmamos que Deus é maior que qualquer problema. Quando adoramos, estamos proclamando que nosso Deus continua soberano, que o seu amor é inabalável e que as suas promessas são seguras. Não existe apenas uma forma de adorar. A Bíblia nos mostra muitas expressões de louvor. Cantar, dançar, levantar as mãos, declarar a palavra, inclinar-se em reverência, escrever salmos, até mesmo permanecer em silêncio em profunda adoração. Cada uma dessas formas tem um impacto poderoso. Às vezes, a adoração é um canto de júbilo, em outras, é um sussurro em meio à angústia. O importante não é a forma, mas a atitude do coração. Desenvolver um espírito de adoração é uma decisão intencional. Não é algo que surge espontaneamente somente nos momentos bons. É um hábito que se cultiva. Pode-se começar estabelecendo momentos específicos para o louvor, criando listas de músicas que nos ajudem a manter o foco em Deus, ou até mesmo escrevendo nossos próprios salmos e orações de adoração. O importante é fazer do louvor um estilo de vida, e não apenas uma reação diante da necessidade. Ter uma biblioteca de adoração pessoal é uma estratégia eficaz. Podemos reunir passagens da Bíblia que nos lembrem da grandeza de Deus, canções que fortaleçam nossa fé, declarações baseadas nas promessas divinas. Dessa forma, quando a espera se tornar difícil, teremos ferramentas espirituais para nos sustentar e renovar nossa confiança em Deus. A adoração comunitária e a adoração pessoal se complementam. Adorar em privado fortalece nosso relacionamento íntimo com Deus, enquanto adorar em comunidade nos lembra que não estamos sozinhos na espera. A igreja é um lugar onde nossas vozes se unem, onde a fé de uns impulsiona a fé de outros, onde o Espírito de Deus se move com poder. Ambos os tipos de adoração são essenciais para nos manter firmes na espera. Existem inúmeros testemunhos de pessoas que viram milagres ao adorar em meio à adversidade. Doentes que começaram a louvar a Deus antes de receberem cura. Famílias que, em meio a crises, decidiram colocar sua confiança no louvor e viram restauração. Pessoas que estavam à beira do desespero, mas encontraram na adoração uma força sobrenatural. A adoração não é uma fórmula mágica, mas uma chave espiritual que nos abre à manifestação do poder de Deus. Há uma conexão profunda entre adoração e revelação. Quando adoramos, nossos olhos espirituais se abrem. Vemos Deus de forma mais clara. Recebemos direção, compreendemos coisas que antes não entendíamos. A adoração nos leva a níveis mais profundos em nosso relacionamento com Ele. Nos posiciona num lugar onde podemos ouvir a sua voz com mais clareza e receber instruções para o próximo passo. Se hoje você está em um tempo de espera, não permita que a incerteza apague o seu louvor. Não deixe que a dúvida silencie a sua adoração.
Ao contrário, levante um cântico de fé, declare a bondade de Deus, adore como se a resposta já estivesse aqui. Pois no céu já está feito, na eternidade já está cumprido. É apenas uma questão de tempo até que se manifeste em sua vida. A adoração não só o sustentará na espera, como o levará a ver a vitória com os próprios olhos. Número 13. A restauração do aparentemente perdido. Há momentos na vida em que olhamos para trás e sentimos que perdemos demais. Anos que parecem desperdiçados, oportunidades que se desvaneceram, relações que se romperam, sonhos que ficaram pelo caminho. Mas Deus é um Deus de restauração. Ele não só devolve o que foi perdido, como o multiplica. Joel 2,25 nos dá uma promessa poderosa. E eu vos restituirei os anos consumidos pela locusta, pelo saltador, pelo revoltoso e pela lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. O que parecia irreparável, em suas mãos pode ser restaurado. Deus não simplesmente nos devolve o que tínhamos, Ele o transforma em algo maior. Não se trata apenas de recuperar o tempo, mas de receber um tempo novo, com mais propósito e plenitude. A restauração de Deus é multiplicada, pois Ele não é um Deus da escassez, mas de abundância. Quando restaurou Jó, não lhe devolveu exatamente o que perdeu, mas lhe deu o dobro. Sua restauração vai além da reparação. É uma obra redentora que glorifica o seu nome. A restauração de Deus se manifesta em diversas áreas. Há restauração física, quando Deus cura um corpo doente e lhe dá nova vida. Há restauração emocional, quando cura corações quebrantados e renova a esperança. Há restauração relacional, quando repara vínculos danificados e traz reconciliação. Há restauração material, quando a sua provisão cobre necessidades e abre novas portas. E, sobretudo, há restauração espiritual, quando uma alma que se afastou encontra o caminho de volta a Deus. Cada história de restauração é um testemunho do poder de Deus. O que o inimigo pensou que destruiria, Deus usa para a sua glória. Noé viu a destruição do mundo, mas Deus lhe deu a oportunidade de recomeçar. José foi vendido como escravo e esquecido na prisão, mas Deus o levantou para governar o Egito. Noemi perdeu seu marido e seus filhos, mas Deus restaurou sua linhagem através de Rute. Jó perdeu tudo, mas Deus lhe devolveu o dobro. Cada uma dessas histórias nos lembra que a perda não é o fim quando Deus está na equação, mas a restauração não é apenas um milagre repentino. Muitas vezes é um processo. Deus nos chama a participar ativamente da obra restauradora. Não podemos simplesmente sentar e esperar. Precisamos caminhar em obediência, alinhar-nos com a sua vontade e estar prontos para receber o que Ele deseja realizar. A fé não é apenas esperar, é agir com a certeza de que Deus cumprirá a sua palavra. O coração deve estar preparado para receber a restauração. Às vezes, apegamo-nos tanto à dor do passado que não deixamos espaço para o novo que Deus quer trazer. A cura interior é fundamental. Perdoar, soltar, confiar que Deus pode fazer algo maior do que imaginamos. A restauração começa no coração antes de se manifestar externamente. O tempo é um fator crucial. Deus não tem pressa, mas nunca se atrasa. A impaciência pode nos fazer acreditar que a restauração nunca chegará, mas cada temporada tem um propósito. Às vezes Deus está trabalhando em áreas que nem sequer vemos, preparando o caminho para o que vem. A espera não é desperdício, é preparação. Os testemunhos de restauração nos lembram que Deus continua operando hoje. Histórias de casamentos restaurados quando tudo parecia perdido. Pessoas que, após anos de luta, foram miraculosamente curadas. Vidas transformadas após tocarem fundo. O que parece o fim, muitas vezes, é apenas o começo quando Deus intervém. É importante entender que a restauração nem sempre acontece como esperamos.
Às vezes é um evento repentino, uma reviravolta inesperada que muda tudo num instante. Outras vezes é um processo gradual em que Deus nos restaura passo a passo. Ambas as formas são válidas e demonstram a sua fidelidade. A gratidão é fundamental no processo de restauração. Quando agradecemos a Deus pelo que Ele está fazendo, mesmo antes de ver, abrimos a porta para mais bênçãos. A gratidão não só nos permite ver o que Deus já fez, como também nos posiciona para receber o que ainda está por vir. Um coração agradecido enxerga restauração, onde outros veem apenas perda. Deus não terminou com você. O que foi perdido não está fora do seu alcance. O que parece irrecuperável, Ele pode transformar em algo maior. Se hoje você sente que os anos se passaram e que o que sonhou ficou para trás, lembre-se de que Deus é especialista em renovar todas as coisas. Não importa quanto tempo tenha passado, não importa quão impossível pareça, se Ele prometeu restaurar, assim fará. Sua fidelidade nunca falha. Confie, espere e prepare-se, pois a restauração virá e será maior do que você imaginou. Número 14. Preparando-se para receber o prometido. Deus não só quer te abençoar, mas te preparar para sustentar a bênção. Não basta receber o prometido se não estamos prontos para administrá-lo corretamente. 1 de Pedro 5:6 diz: Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte quando for tempo. A chave está nessa última parte, quando for tempo. Há um tempo perfeito para cada promessa, mas esse tempo muitas vezes depende mais da nossa preparação do que do relógio de Deus. Ele não nos dá coisas antes de estarmos prontos, porque não quer que o que deveria ser uma bênção acabe se convertendo em um fardo. O caráter é fundamental para manejar a bênção. Deus não nos dá algo só porque o queremos, mas porque estamos prontos para manejá-lo com maturidade. Uma criança pode pedir um automóvel, mas nenhum pai responsável lhe daria um até que tenha a idade e a capacidade de conduzi-lo. O mesmo acontece com as promessas de Deus. Muitos querem ministérios grandes, mas não aprenderam a servir no pequeno. Muitos oram por abundância financeira, mas não aprenderam a administrar o que já possuem. A preparação do caráter é uma condição para receber grandes promessas sem que elas se convertam em queda. A humildade é a chave para a exaltação. O mundo nos ensina que devemos lutar pelo reconhecimento, que precisamos nos exaltar para sermos vistos. Mas Deus opera de forma diferente. Ele exalta os humildes e humilha os soberbos. A humildade nos posiciona no lugar correto para receber o que Deus tem para nós. Não é pensar menos de nós mesmos, mas pensar menos em nós e mais em Deus. É reconhecer que sem Ele nada podemos fazer, que tudo o que temos e tudo o que virá é por sua graça. A mordomia é outro princípio-chave. Antes que Deus nos confie coisas grandes, Ele nos testa no pequeno. Jesus disse em Lucas 10:6-10, o fiel no muito também é fiel no pouco. Se não somos responsáveis com o que temos agora, como poderíamos manejar mais? Deus nos dá oportunidades para demonstrar nossa fidelidade com o que já está em nossas mãos. O dinheiro, o tempo, os talentos, as relações, tudo é um campo de prova antes de recebermos algo maior. Não podemos ignorar os obstáculos internos que podem bloquear a bênção. Às vezes, não é Deus que atrasa a promessa, mas nós mesmos com nossa falta de fé, com nossa falta de perdão, com nossa insegurança, com nossos medos. Como receberás algo grande se ainda duvidas que Deus pode fazê-lo? Como manejarás relações saudáveis se ainda carregas feridas do passado? A cura interior é parte do processo de preparação. A preparação prática é fundamental. Não se trata apenas de um processo espiritual, mas também natural. Se estás esperando um ministério, prepara-te estudando a palavra. Se esperas um novo emprego, desenvolve habilidades. Se esperas um casamento, trabalha em teu caráter.
Muitas vezes, a fé não é só esperar, mas agir na direção do que acreditamos que virá. Não se trata de cruzar os braços e dizer quando Deus quiser, mas de caminhar na direção da promessa, confiando que Ele abrirá o caminho. Há uma grande diferença entre uma espera passiva e uma preparação ativa. Esperar passivamente é simplesmente dizer quando Deus o fizer, o fará. Mas preparar-se ativamente é demonstrar que realmente acreditamos que a promessa virá. É como o agricultor que, embora não possa fazer a chuva cair, pode preparar o campo, semear a semente e estar pronto para a colheita. A fé não é passividade, a fé se move. A comunidade desempenha um papel importante nesse processo. Deus usa pessoas para nos lapidar, corrigir, ensinar. Rodear-se das pessoas certas é fundamental. A comunidade também é um lugar de confirmação e apoio. Muitas vezes, as pessoas ao nosso redor veem o que nós não conseguimos ver e nos ajudam a nos preparar para o que vem. À medida que a promessa se aproxima, Deus dá sinais. Nem sempre são espetaculares, mas são evidentes para aqueles que estão atentos. Oportunidades que antes não estavam. Uma mudança em nossa mentalidade, uma nova direção que começa a se formar. Deus não nos deixa sem orientação. Ele nos dá pequenos adiantamentos do que está por vir, mas devemos estar em sintonia com sua voz para reconhecê-los. Um dos maiores perigos é transformar a promessa em um ídolo. É fácil focar tanto na bênção que esquecemos do doador. É fácil desejar mais o milagre do que o relacionamento com Deus. Se a promessa se torna nossa prioridade, perdemos o foco. Deus não nos dá coisas para que nos afastemos dele, mas para que o glorifiquemos com o que recebemos. Deus responde, mas nem sempre como esperamos. Às vezes, a resposta vem de forma diferente do que imaginamos. Queremos um emprego específico, mas Deus abre uma porta em outro lugar. Queremos uma solução imediata, mas Deus nos leva por um processo. A flexibilidade para aceitar a sua vontade é parte da maturidade espiritual. Se estás esperando algo de Deus, este é o teu tempo de preparação. Não é tempo de desesperar, mas de se preparar. Não é tempo de duvidar, mas de crescer em fé. O que Deus prometeu se cumprirá, mas deves estar pronto para recebê-lo. Humilha-te debaixo da sua mão, cresce em caráter, sê fiel no pouco. E quando chegar o tempo, Ele te exaltará. A promessa está a caminho, mas a preparação é fundamental para sustentá-la. Número 15. A vitória final da fé. Deus não faz promessas que não tenha a intenção de cumprir. Jeremias 29. 11 nos lembra algo fundamental. Deus tem pensamentos de paz e não de mal para nós, e o seu desejo é nos dar um futuro cheio de esperança. Mas a fé não é somente acreditar no momento da promessa e também no processo e na espera. A fé que vence é aquela que persiste, que não desiste quando o tempo passa, que confia mesmo quando a realidade parece contrariar o que Deus disse. A vitória da fé não é apenas receber o prometido, mas permanecer firme até o seu cumprimento. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que receberam o que Deus lhes prometeu, mas também está cheia daqueles que, embora não tenham visto tudo em seu tempo de vida, morreram com a certeza de que Deus cumpriria. Abraão nunca viu seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas, mas viveu acreditando que assim seria. Moisés não entrou na terra prometida, mas soube que o povo chegaria. A vitória da fé nem sempre é imediata, mas sempre é segura. Deus não cumpre promessas apenas por cumprir. Por trás de cada uma há um propósito maior. Às vezes, queremos coisas que Deus nos diz para que esperemos, não porque Ele queira negá-las, mas porque sabe que há um tempo certo para tudo. Suas promessas não são simplesmente presentes, são ferramentas para nos levar ao destino que Ele desenhou para nós. A fé que vence é aquela que entende que Deus não se engana em seu tempo, que o seu calendário é perfeito e que o seu propósito é maior do que imaginamos.
Desde a eternidade, Deus vê nossa história completa. Nós apenas vemos fragmentos, mas Ele conhece o final desde o princípio. Quando enfrentamos momentos de incerteza, quando a espera se alonga mais do que o esperado, precisamos lembrar que Deus não está improvisando. Ele já escreveu cada página, já preparou cada bênção, já desenhou cada porta que se abrirá no momento exato. A vitória da fé é saber que, embora agora não entendamos, um dia tudo fará sentido. Cada testemunho de alguém que esperou em Deus e viu sua fidelidade é uma declaração do seu poder. Quando perseveramos em fé, não estamos apenas construindo nossa própria história, mas dando testemunho a outros de que Deus é fiel. Nossa fé fortalece a fé alheia. Nossas vitórias se tornam inspiração para aqueles que estão em seu próprio processo de espera. Não sabemos quantas pessoas podem ser impactadas por nossa fidelidade, por nossa perseverança, por nossa determinação de acreditar, mesmo quando tudo mais diz o contrário. Quando Deus está prestes a cumprir algo, há um princípio poderoso que devemos aplicar: a celebração antecipada. Não espere para ver a promessa cumprida para agradecer. Não espere para receber a bênção para louvar. A fé que vence é aquela que celebra antes de ver o milagre, que agradece durante o processo, que canta na escuridão, sabendo que a luz virá. Paulo e Silas não esperaram sair da prisão para louvar. Louvaram no meio da prisão e foi o louvor que desencadeou o seu milagre. Os monumentos de recordação são essenciais. Na Bíblia, sempre que Deus fazia algo grandioso por seu povo, erguia-se um altar ou um sinal de lembrança. Josué mandou erguer pedras no Jordão como testemunho de que Deus havia aberto o caminho. Por quê? Porque somos esquecidos. Quando enfrentamos novas provações, às vezes esquecemos o que Deus já fez. Precisamos lembrar, registrar, contar os testemunhos, falar sobre a sua fidelidade. O que Deus fez antes, Ele fará de novo. A vida cristã é um ciclo contínuo de promessas. Quando Deus cumpre uma, já tem a próxima preparada. Nunca deixamos de crescer em fé, nunca deixamos de depender dEle, nunca chegamos a um ponto em que não precisamos mais confiar. Cada cumprimento é um sinal de que Deus continua operando, e cada nova promessa nos lembra que ainda há mais por vir. Quando Deus nos concede a vitória, a humildade deve ser nossa resposta. Não recebemos nada por mérito próprio, mas por sua graça. Cada bênção é uma oportunidade para testemunhar, agradecer e compartilhar com outros o que Deus fez. A verdadeira vitória não é apenas receber, mas saber usar o que se recebeu para glorificar Deus e abençoar os demais. Viver uma vida de fé não é um evento único, mas um estilo de vida. Não confiamos em Deus apenas quando precisamos de algo, mas em todos os momentos. A fé que vence é aquela que se torna nossa forma de viver, que não depende das circunstâncias, que diz: confio em Deus em cada temporada, em cada prova, em cada bênção. Pois se Deus prometeu, se Ele disse, sem dúvida o cumprirá. A vitória final da fé não é apenas receber o que esperamos, mas viver com a certeza absoluta de que Deus sempre tem o melhor preparado para nós. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.